Vamos lá, manos. Sensações estranhas em desenhos antigos. Vamos lá. Começa com um desenho de um rato. Um rato bizarro. Como tinha desenho bizarramente feio. Tipo dos anos 90, anos 2000. JJ apresenta Sensações estranhas em desenhos antigos. Olha, era assustador esse desenho, mano. Bob Esponja, pô, Bob Esponja. Nossa, eu morria de medo de uns episódios de Coragem com o Covarde, manos. Eu amava Coragem com o Covarde. Mas tinha uns episódios que eu passava mal de medo quando eu era kids. Você já tentou revisitar um desenho da sua infância e acabou sentindo algo estranho? Não apenas nostalgia, mas uma sensação quase perturbadora. Como se algo estivesse fora do lugar. Como se a lembrança... Gente, eu vi o Teletubbies aqui, eu me lembrei de uma coisa. Tem um aniversário meu, eu acho que é de 8 anos. E eu era muito fã de Teletubbies. Isso é uma vergonha que eu tenho que carregar pro resto da minha vida, né? E eu lembro que eu tinha... Ai, mais uma vergonha agora dos anos 90, 2000. Que eu tinha as fitas cassete do Teletubbies. Então eu amava muito o Teletubbies. E o meu aniversário foi do Teletubbies. E, ai, mas... um mico. Mas o lado bom era que as festas dos anos 90, começo dos anos 2000, tinham aqueles bolos que eram um retângulozão assim, grandão, que parecia aqueles bolos de aniversário de cidade, tá ligado? Mano, ai que saudade daquela época, porque hoje em dia é um bolinho assim, michuruca, que é R$1 milhão, e aí, que não dá pra nada. É uma dentada, já acabou. A lembrança que você tem fosse diferente da realidade. Vai jogar, acho que daqui a um ano, né? Depois que lançar. Não é? Red Dead demorou o quê? Um ano pra poder sair no PC? Depois que lançou? Eu não lembro. Eu fui jogar Red Dead 2 2022? Acho que foi em 2022. Terminei ele em 2023. Afinal, os desenhos de nossa infância não mudaram, mas nós mudamos. O dublador do Leon, hein? O dublador do Leon. Meteu essa. Tá todo molhado. Como passou tão rápido? Ai, mano, esse bebê já deve estar com filho, né? É, o Whis também, né? E ele é o Drake do Drake e Josh também. E ao revisitar esses mundos, sentimos um desconforto difícil de explicar. Ah, esses desenhos assim eram bizarros, né? Cara, eu lembro disso. Crescer é um processo silencioso. Um dia você assiste os mesmos desenhos, nos mesmos horários, sem pensar no futuro. Nossa, eu tinha pavor disso daqui, velho. Desse episódio. Esse pica-pau aqui em si, o pica-pau maluco, eu tinha pavor dele. Pra mim, o melhor pica-pau é o pica-pau do bolho de Muriango. Ele é o maioral. O maioral. No outro, já não tem mais tempo pra isso. Verdade. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ah, eu amava o Baby Looney Tunes.
Mas o que acontece quando tentamos voltar? Ao revisitar esses desenhos, muitas vezes percebemos que falta algo. Uma Esse episódio é atmosfera, bom. uma emoção que não conseguimos mais sentir. O que antes era familiar, agora parece deslocado. Como se o desenho ainda estivesse ali, mas não para nós. Os Simpsons é muito bom, né, velho? As cores parecem mais apagadas. Os cenários são mais estáticos do que lembrávamos. Algumas cenas que antes passavam despercebidas, Isso, mano, ó, agora bizarro. parecem desconfortáveis. Que diabo é isso? Deus fez um homem bem mais fraco do que o mar. Sepultada viva! Alguém aí chegou a assistir o filme da Branca de Neve, inclusive, pra gente falar mal? Que eu não vi. Mas eu vi que muita gente falou mal dele, hein? Está com sede? Bebe um gole! Isso. Ai, Dragon Ball. O que sentimos ao Yu-Gi-Oh! revisitar esses desenhos não é apenas nostalgia. É a consciência de que aquele mundo não é mais nosso. Alguns desenhos pareciam inofensivos, Ó, o pica-pau. até que surgiram episódios Esse é o melhor pica-pau, gente, ó. O do bolho de Muriel. que fugiram completamente do tom normal. Talvez, na época, não conseguimos notar a maldade desses desenhos, por pura inocência. Como aquele episódio de Tom e Jerry, onde os personagens sentam nos trilhos de um trem e aceitam o destino. Bimbo, um cachorro antropomórfico, cai em uma armadilha e é arrastado para uma sociedade secreta, onde passa por torturas psicológicas e físicas. O episódio é Deus. cheio de simbolismos ocultistas e a sensação de claustrofobia é intensa. The Old Man of the Mountain. Betty Boop encontra um velho assustador que governa uma montanha. O episódio tem um subtexto sexual e predatório, onde o velho parece perseguir Betty. É claro, muitos desses elementos Esse eram episódio é criados para passarem despercebidos. Ai, Uma eu- criança eu não gostava do conseguiria jogo notar problemático. certas referências. E talvez até seu Olho pai de parasse Mariano. para assistir alguns desenhos com você. Se você já ouviu falar em Liminal Spaces, sabe do que estou falando. Espaços que parecem existir entre dois mundos. Lugares que não são feitos para serem habitados, mas que ainda assim estão lá. Muitos desenhos animados criaram esses espaços sem perceber. A fenda do biquíni. Nem a fenda O do porão biquíni. de Coragem, o cão covarde, parecia muito maior do que a casa. Os cenários vazios de Pink e o Cérebro, onde os personagens pareciam sempre estar em lugares que ninguém mais frequentava. Esses lugares criavam uma sensação de deslocamento, como se estivéssemos presos em um sonho onde tudo é quase real, mas não exatamente. Esse é o efeito de um liminal space. Algo que deveria ser familiar, mas que parece fora do lugar. Algo que existe, mas que nunca deveria ser notado. Mas de todos os desenhos, um dos que mais me assustava e também me dava uma sensação absurda. Só esse cenário, assim, tipo, tudo deserto, já era bizarro. Mas eu vi um vídeo recentemente da pessoa falando que esse cenário ser mais desértico era como se fosse a cabeça do Coragem. Mas eu não gosto das pessoas que ficam desvendando os desenhos, não. Tipo, o Ash tá em coma. A ambientação do desenho já entrega muito sobre o seu tom sombrio.
Coragem e seus donos, Muriel e Eustácio, moram em uma casa isolada em um deserto sem fim, literalmente chamado de Nowhere, ou seja, lugar nenhum. Não há vizinhos, cidades próximas ou sinais de vida ao redor. Mano, tu nunca viu a teoria que o Ash tá em coma, por isso que ele nunca envelhece? Já tem umas 200 temporadas. Aí já meteram essa. Nem sequer plantas. A casa é simplesmente cercada por um nada absoluto. Muriel. Sempre que algo estranho acontece, não há para onde fugir, criando uma angústia psicológica semelhante à de filmes de terror. O medo aqui vem da ausência de coisas e não da presença delas. O desenho usava um horror surrealista, misturando diferentes estilos de animação para criar monstros que pareciam saídos de pesadelos. Nossa, esse cara era bizarro, Alguns velho. dos episódios mais estranhos incluem A Maldição do Rei Ramsés, que traz um fantasma 3D mal renderizado de um faraó egípcio, Fred, o Bizarro, o primo de Muriel, um sádico obcecado por raspar cabelos. Meu Deus. Ele fala em rimas suaves, mas seu olhar vazio e sua risada inquietante fazem com que o episódio pareça um filme de serial killers. The House of Discontents. Um espírito gigantesco, apenas com um brilho branco no lugar dos olhos, aparece flutuando no escuro e ordena que Eustácio saia da casa. Ai, esse da Muriel possuída O era o que episódio mais me dava Perfeição, onde Coragem começa a ser atormentado por uma mulher pálida que exige que ele seja perfeito, enquanto sofre pesadelos bizarros, incluindo um ser azul e deformado piscando diretamente para a tela. Revendo esses desenhos, percebemos que a nostalgia é uma fenda no tempo. O que sentimos ao rever esses desenhos não é apenas uma lembrança. É a percepção de que o passado ainda existe, mas de que, de certa forma, não podemos mais interagir com ele. Os episódios bizarros, os cenários vazios, os espaços liminais. Tudo isso contribui para essa sensação. Talvez seja apenas nossa mente pregando peças. A única certeza é que, quando revisitamos esses desenhos, sentimos algo. A infância se foi, mas os desenhos permanecem. E no fim, eles nunca mudam. Quem mudou foi você. reflexão, hein? Que reflexão.